Rei, graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nesse dia de domingo aí que está um gelo danado, né? Nós vamos aqui trabalhar um pouco as escrituras na nossa reflexão dentro do texto de Mateus 2. É interessante porque, mais uma vez, o questionamento que fazem, né? Vieram fazer sobre a nossa posição dos evangélicos, no caso, de ser tão dura com as pessoas, né? Em vez de ter o amor, ser dura e achar que tem a verdade suprema dominada por eles, pelos evangélicos. Eu queria mostrar dentro da Bíblia algo interessante para todos nós, principalmente para os religiosos. Nós temos os religiosos e temos aqueles que amam a Jesus, que amam a Deus. E infelizmente os religiosos têm dominado com toda a sua doutrina de julgamentos, né? De peso sobre as pessoas. Então vamos dar uma olhadinha com calma aqui para ver o que a Bíblia está falando para a gente em relação a algumas coisas aqui. Aqui no capítulo 2 nós vamos ver a adoração, né, dos magos ao menino Jesus. Esses magos são astrólogos, não são israelitas, não são judeus, não são escribas, fariseus ou mesmo os saduceus, estudiosos da Bíblia, os doutores da Bíblia. Não, são magos que estudavam as estrelas, astrólogos e astrólogos, quer que seja aí. E acontece aqui no capítulo 2, Jesus tinha nascido, que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no tempo de Herodes, e esses magos vieram do Oriente, a Jerusalém. Então, está aqui a Palestina, aqui está o Oriente, eles vieram daqui, né? Alguns dizem lá que eles vieram de Magi, de uma outra cidade aqui, outro país, e vieram até Jerusalém para se encontrar ali com Jesus. E o versículo 2 nos diz: e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque eles tinham estudado as estrelas e descoberto que havia pelas estrelas que nasceu o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quer dizer, os magos que estudavam as estrelas, que não eram judeus, que não tinham conhecimento do suposto Messias que viria, o Mashiach judeu, o Salvador ungido que viria para libertar Israel, eles estudando perceberam e vieram então para Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Então, o Herodes, o rei, chama os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, aqueles que tinham conhecimento da escritura judaica, né? No caso, o Antigo Testamento, os profetas e os salmos, para perguntar para eles de onde que viria esse rei dos judeus. E esses doutores da lei, conhecedores, esses religiosos que tinham conhecimento de que o Messias haveria de nascer, o Mashiach Sar Shalom de Israel, o príncipe da paz de Israel, viria. Eles então vão falar para o rei e também ali para os magos, citando ali uma profecia de um dos nós chamamos pequenos profetas, mas não é de pequenos profetas, na verdade. E eles dizem assim, em Belém da Judéia, então citando Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, olha, vai ser em Belém que vai nascer, porque ele é descendente de Davi. Davi vem de Belém, benjamita, da região de Benjamim, e você então vai nascer lá, né? Desculpa, ele não é benjamita, ele é da tribo de Judá, e vai nascer lá em Belém. Bom, com isso, o rei Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera, para ter uma idade, mais ou menos uma ideia da idade do garoto, da criança que tinha nascido. E enviando o pessoal para Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo.
Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. É interessante aqui, porque esses magos, eles vêm de uma outra região, de um outro país, e eles vêm adorar a criança que nasceu, que no caso é Jesus. E é chamado então os doutores das leis, os religiosos do templo, os sacerdotes, todo aquele povo ali que servia no templo de Herodes, ali no caso, no templo do Senhor, que ensinavam as pessoas sobre a Torá e os escritos e os profetas, os conhecedores profundamente da Bíblia, né? do texto hebraico, da Bíblia hebraica no caso. Mas, pelo que nós vemos aqui, foi interessante que eles não vão com os magos. Eles ficam em Jerusalém, lá com Herodes. Quem vai lá adorar a criança é os magos, são os estrangeiros. São aqueles que não foram chamados como povo de Deus, os israelitas, os judeus. Então, os religiosos, conhecedores da Bíblia, que deveriam, então, eles irem adorar, porque então se nasceu, a gente não estava sabendo, então vamos lá saber mesmo agora o que está acontecendo, porque essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa de milhares de dias, de anos, para que nós pudéssemos adorar o Salvador de Israel, o Messias. E eles não vão. Né? E depois dessa situação aqui, nós sabemos pelo texto bíblico que Deus fala com os magos para eles não voltarem a falar com Herodes, e eles vão embora para um outro lado. E Herodes fica sabendo, então por raiva, por ódio, por inveja, porque o rei dos judeus, ele era rei, então no caso ele perderia o trono. Ele manda matar as crianças lá. Então, por causa disso, no capítulo 4 aqui, depois dessa perseguição, depois do batismo de Jesus, da tentação do deserto de Jesus, no versículo 2 do capítulo 4, Jesus, ouvindo que o João havia sido preso, ele sai então e vai para Galiléia, né, onde ele vai morar. Ele sai então, deixa Nazaré também e vai se situar ali em Cafarnaum, na terra de Zebulon, na terra de Naftali. É interessante, olha só, porque ele nasce na terra de Judá, que é em Belém, e ele então depois ele vai iniciar o seu ministério na terra de Zebulon, Naftali. E olha só o que diz o texto bíblico no caso da Isaías 9:1-2, como nós lemos Miqueias 5:2 falando que nasceria em Belém. Aqui o texto diz assim: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então Isaías vai dizer lá no capítulo 9, lá, no caso, versículo 1 e 2, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, dos estrangeiros também. Né? Isso eram os judeus falando, ó, lá é a terra do... E essa região, ela era, a Galiléia, rejeitada pelos judeus. Você tem, é como se fosse Jerusalém e Judá. Eles não gostavam também do pessoal do centro, que seria Samaria, e também do pessoal do norte, que seria os galileus, no caso, que eram rejeitados, que era um povo que não tinha, é insignificante. Como nós, muitas vezes, as pessoas acham que o pessoal da periferia é o povo insignificante, que não vale nada. É só nos jardins que tem gente boa, e aos arredores não tem ninguém bom. É o pensamento supramente idiota uma questão dessa, né? Então, o que diz aqui? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O que acontecia com esse povo? O povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque Jesus estava ali.
Porque o Messias ia morar no meio ali do povo da Galileia, justamente nesse pessoal aqui que era rejeitado, no meio dos gentios, que assim era achado pelos os judeus. Então esse pensamento que existe, essa formulação de que as pessoas que são religiosas, que até estudam a Bíblia, e tem até aquelas que ensinam a Bíblia também, mas que está ensinando errado e não se preocupam em conhecer a Jesus. Não procuram saber quem é realmente Jesus, o que ele está dizendo. Faz a leitura, tira o que acha que é e vão ensinar para as pessoas. E as pessoas também estão recebendo esse ensinamento, o que é mastigado e colocado na sua boca para engolir, e não fazem a sua própria leitura bíblica e não procuram saber. Eles não estão fazendo como os magos que pesquisaram, os magos que estudaram, que viram que tinha acontecido algo diferente, que havia vindo a estrela, e que pelos estudos deles eles reconheceram que nasceu o rei de Israel, dos judeus, e eles vão lá adorar. E quem deveria adorar, não adora. Fica ali no palácio mesmo, ali, só informa, só faz a informação do que lê, e não entende aquilo. Porque no capítulo, lá atrás, mais para frente, em João, nós temos aqui uma outra situação quase idêntica. Quando você chega aqui no capítulo 2, no caso, de João, né? Vai aqui no capítulo 1 mesmo aqui. Vamos começar com um versículo para a gente depois comentar o resto aqui. Perguntou-lhe Natanael, né? De Nazaré, Nazaré é onde está a Galileia. Né? Onde está lá, onde foi o profeta Isaías, disse que dali viria a luz, né? Que o povo que estava em trevas viria a luz, e dali viria o Salvador ali, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era a pergunta de Natanael à pessoa que vai falar com ele, que é Filipe. Né? O que está no contexto aqui? O que está no contexto ali do capítulo de Mateus que nós lemos, que é o povo que deveria saber quem é Jesus, e deveria ir atrás para poder reconhecer e prestar homenagem ao Messias, o ungido, não quer saber. Nós vimos então que Jesus depois sai desse meio e ele vai para um lugar que era desprezado, que é na Galileia, em Cafarnaum, e depois dali ele começa a ministrar. E aqui Jesus está seguindo o seu caminho. Os discípulos de João veem Jesus, e João fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles vão atrás de Jesus, e Jesus se volta e fala, o que vocês querem? Aí eles perguntam, mestre, aonde o Senhor assiste? Aonde o Senhor mora? Aí Jesus vai responder para eles no versículo 39 do capítulo 1 de João, vinde e vede. E eles foram e ficaram com Jesus. E depois essa informação vai passando. E aqui no versículo 40 diz que André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que estavam ouvindo Jesus ali. E depois no 41 diz que ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Então ele esteve com Jesus, ouviu o que Jesus estava falando, e ele foi informando as pessoas. Só que essas pessoas que eles foram informando, que também estavam na Galileia, eles foram se encontrar com Jesus. Não fizeram como os escribas, os doutores, os religiosos no caso. Eles fizeram como os magos. Agora são judeus aqui que estão ouvindo o chamado e estão indo, né? E aí o levou até Jesus, levou o Simão, que depois Jesus vai aqui mudar o nome dele de Simão, de Cefas, para Pedro, né? Que é pedra. E no dia imediato, depois que ele fala isso com Pedro, que você é Cefas, mas vai ser chamado de Pedro, no dia imediato resolveu Jesus ir para a Galileia e encontrou a Filipe. A quem disse para Filipe, segue-me. E Filipe foi e seguiu a Jesus, né? Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Olha só como é que são as coisas. Vai encontrando com Jesus, e Jesus vai falando com eles, vão ouvindo, e eles vão chamando o outro para ouvir. Nós encontramos o Messias, e são as pessoas que eram rejeitadas, eram pescadores lá da Galileia. Não estava em Jerusalém, em Judá, era da Galileia ali. Então ele vai e encontra Natanael e diz assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, não o judaíta, né? Jesus não o belemita, não, Jesus de Nazaré, o filho de José, de Nazaré, onde tinha trevas lá. Aí o Natanael vai perguntar, por acaso, perguntou, né, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe a mesma coisa que Jesus falou
né, com os dos discípulos de João que iam atrás dele, o Filipe vai, vem e vê. Né? Vem e vê. Jesus disse aos discípulos, vinde e vede. E aqui o Filipe fala para Natanael, vem e vê. Né? Agora, os magos vieram para ver a criança. E os que estavam lá, que estavam esperando a criança, não foram ver. Aí continua o texto. Né? Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em que não há maldade, em que não há erro, em que não há má fé. Aí o Natanael pergunta, de onde me conhece? Respondeu. Aí responde Jesus para Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estavas debaixo da figueira. Aí o Natanael vai exclamar, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O reconhecimento de Natanael, que era um cara de Jerusalém, um cara de Judá ali, e que agora que encontrou aquele que veio da Galileia, que resplandeceu a luz lá, e ele vai levar essa luz para todos os lugares, e ele reconhece, assim como Simão, que depois se torna, que é Cefas e depois Pedro, assim como André, assim como o Filipe, que ouviram, que viram e foram trazer outros para que pudesse ouvir. Então, essa questão nossa de hoje, tem um texto também que Maria e José perdem Jesus dentro do templo. Vai a uma festa e depois acaba a festa, eles estão voltando de novo para sua terra, e depois de 3 dias de viagem eles percebem que Jesus não estava ali. Mas cadê a criança, né? Já era um garoto já. E eles retornam para Jerusalém e encontram Jesus ensinando lá os rabinos lá. Tá certo? Então eles perderam Jesus dentro do templo, eles perderam Jesus dentro da igreja. Então nós temos essa questão das pessoas que conhecem até a palavra e se julgam que são cristãos, que se julgam ser de Deus e que não conhecem Jesus, que não sabem quem Ele é. Enquanto os outros que vieram lá do outro planeta, da outra região, de outro país, como os magos, ou mesmo aqueles que estavam na região da sombra da morte, que seria Cafarnaum ali, terra de Zebulon e Naftali, que seria Galileia, eles ouviram e quiseram conhecer Jesus, quiseram ter relacionamento com Ele, de estar com Ele, de caminhar com Ele, e Ele então vai ali e chama-os para ouvir o que Ele está falando, e eles depois começam a seguir a Jesus como seus discípulos. Né? Os discípulos de Jesus é aquele que vê realmente o que está acontecendo, porque a Bíblia ela nos diz por várias vezes de que o Deus falando através de Jeremias, através de Isaías, através de Daniel, através de Ezequiel, de que o povo tinha olhos, mas não enxergavam, tinha ouvidos, mas não ouviam o que Deus estava mostrando, o que Deus estava falando. Então não adianta apenas você arrotar que você é cristão, que você é evangélico, que se você não tem realmente o entendimento de quem é Jesus e do que Deus faz na verdade, e que muitas vezes não é aquilo que nós achamos que Ele vai fazer e deva fazer em relação às outras pessoas. Aqui eram gentios dos dois lados, gentios dos galileus, porque os judeus achavam que eles eram gentios, e gentios também, estrangeiros, eram os magos, realmente eles eram estrangeiros, mas eles vieram para adorar a Deus, a Jesus, ali a criança, e aqui estão os seguidores de Jesus. Então nós não podemos julgar e dizer que Deus ele só faz dessa maneira. Deus ele é multiforme, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, surpreende as pessoas, é um Deus do impossível, é um Deus que espanta, porque Ele, às vezes nós afirmamos, né? Não, que ele só faz assim, dessa maneira aqui, não tem outra jeito. Não, Ele não só faz assim. E Ele então nos chama para ter um relacionamento. Assim, qual o chamado? Vem ver. Né? Aonde o senhor assiste? Vem ver. Né? Aí o outro aprendeu também, falou assim, mas como que é? De ver alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Então a conclamação, no caso, a proclamação, o chamado, é para que você venha e veja. Mas não venha e veja o que é sendo colocado muitas vezes por esses doutores. É você vir e ver para que você possa analisar você mesmo a palavra e você ver o que está sendo ali ministrado por Jesus, ensinado por Jesus. Porque muitas vezes o que fala, eu já vi várias pessoas falando diversas coisas que não está na Bíblia. Que não está na Bíblia, que não existe aqui. Né? Então você vê um texto agora há pouco que eu vi uma pessoa falando, é que Abraão, ele orou a Deus para que Deus salvasse Ló, o seu sobrinho,
E Deus enviou os mensageiros, que aí chamam de anjos, para tirar Ló de lá. Não foi para isso. Primeiro, o Abraão não orou a Deus. Ele só perguntou, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Se tiver 45, tal, até chegar a 5, e não foi oração nenhuma. E Deus não enviou os mensageiros para libertar Ló dali. Ele mandou os mensageiros até Sodoma e Gomorra para ver a situação e trazer destruição à cidade. Então tem muita coisa que é ensinada que está errado. E as pessoas estão recebendo aquilo e não sabem que não existe na Bíblia. E está sendo enganada. Então você tem que vir e ver. Vir e ver com quem? Vir e ver com Jesus. Aí você vai ter a sua vida, a mudança da sua vida, seus olhos serão abertos, os seus ouvidos serão desagravados, e você vai poder ver esse Jesus aí. E você vai dizer então, como disse aqui o nosso amigo Natanael: ah, tu és o quê? Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, tu és Jesus. Aquilo que os magos vieram ver, aquilo que Simão, aquilo que André, aquilo que Filipe, foi descortinado aos seus olhos, e eles puderam ver então, né? Então temos que ter uma peneira do que é ensinado e temos que buscar. Não adianta só a pessoa falar que está escrito, está escrito aqui, está escrito aqui, né? E ela mesma não faz nada, como os doutores da lei que souberam, eles deviam ter saído primeiro que os magos para correr para ver o que estava acontecendo, ou seguindo os magos para poder adorar a criança, né? E esses caras de fora, então estrangeiros, vêm, gentios, e vêm oferecer ali o ouro, o incenso, a mirra para Jesus ali, e os outros seguidores de Jesus, né? Temos que pensar naquilo que Jesus está falando, naquilo que Jesus está ensinando. E você só vai poder ver e ouvir se você buscar na palavra, e não engolir tudo que é mastigado, e muitas vezes você nem sabe que você está engolindo coisa ruim, veneno para você, né? Mesmo com floreios bíblicos, é veneno para a sua alma, para a sua vida. E que você possa então ver a Jesus como Ele é. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, essa semana que se inicia, nesse final de mês que está chegando aí já, né? Então Deus abençoe para você, e que você seja feliz vendo e ouvindo a Jesus.